É estarrecedor, presencial que eu presenciei, junto a institutos federais, você verificar que como a juventude está sendo manipulada, como os jovens, as crianças e os adolescentes estão sendo manipulados dentro das salas de aula, dentro do ambiente, não é só dentro da sala de aula, mas é do ambiente todo dessas comunidades escolares gigantescas que se autoblindaram através da forma de autarquias, justamente para impedir toda e qualquer interferência do governo junto a elas, né? Então elas se autoblindaram dessa maneira juridicamente e os professores fazem o que querem, não só os professores, mas tem que entender que eles fazem um processo muito interessante. Eles pegam todas as pautas, porque para entender melhor isso eu posso até traçar uma linha rápida aqui. Você tem a BNCC, né? Que tem os temas transversais da BNCC, eles pegam aquilo, inserem dentro dos contextos de estudo, como se fossem temas de estudo, temas de trabalho ele não, eu tenho tudo isso documentado, temas de trabalho ele não, fora Bolsonaro, apologia às drogas, feirinha das drogas, como a glamorização do tráfico na favela, e vão formando aquilo como temas de trabalho das crianças e dos adolescentes dentro dos colégios. E não é só colégio Instituto Federal, não. É colégio público e privado também. Eu fiquei atônita de ver isso. E presenciar quando eles fazem o rompimento, eles provocam o rompimento da criança, que ela vem, né, nos níveis normais de estudo e tal, aí quando chega na fase do ensino médio, né, que já está ali pronto para alçar voo depois para a faculdade, quando ela chega ali, eles provocam o rompimento emocional do adolescente com a família. E ali eles montam em cima do adolescente de uma maneira tal que ele fica totalmente submetido aos coletivos internos. Então é coletivo feminista, LGBTQIA+, são os coletivos pró-aborto. Todas essas agendas que são objeto da condução da linha de estudo dentro dessas instituições. Quer dizer, você vê hoje que, na verdade, os colégios, salvo as suas exceções, públicos e privados, estão, na verdade, não estão educando, eles estão, na verdade, formando mão de obra antifa. Estão criando grupos de guerrilheiros, de revolucionários, e pior que isso, porque eles desacoplam o adolescente da família. Completamente. Ele vai se desacoplando, ele vai se transformando, ele vai usando cabelo azul, daqui a pouco a garota está com cabelo azul, já está bissexual, andrógena. É uma coisa impressionante. Eu tenho coisas documentadas que realmente são estarrecedoras. Entendeu? Então, eu queria pontuar isso, porque isso está ligado ao tráfico de drogas, porque eles estão usando os colégios como reserva de mercado para o tráfico. O tráfico, da maneira que está sendo tratado legalmente, está cada vez pior, porque está sendo tratado cada vez mais como uma operação só de compra e venda. Hoje todo mundo, só para fechar essa questão até o STF, todo mundo só olha para o STF, mas é o STJ que está desmontando toda a lei, é ele que desmonta tudo, é ele que está desmontando o direito não existe mais, está sendo jogado por terra, entendeu? Então, essas crianças, esses adolescentes que estão sendo formados, eles já estão sendo formados dentro de uma mentalidade de colmeia, de coletivo. Não é mais individualizada. Essas crianças, esses adolescentes não vão experimentar o que nós experimentamos, o amor à liberdade individual.
Isso para eles não são valores que existam mais. Eles vão sendo diminuídos, vão sendo desvalorizados. As crianças que são evangélicas, católicas, cristãs, não importa, elas são perseguidas, execradas, humilhadas, para poder serem dominadas. Quebrados a sua resistência moral, o seu arcabouço, e elas vão se transformando dentro da família. E aí eles fazem uma coisa muito cruel. Eles escolhem alguns alunos de excelência desses institutos, dessas coisas maravilhosas que tem por aí, né? Para poder justificar que são de excelência acadêmica, e fazem convênios internacionais e não sei o quê, só para justificar, porque o resto é massa de manobra, sim, e eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. Então, eles têm a reserva de mercado por tráfico, eles têm ali toda a destruição dos valores de uma sociedade cristã, de uma sociedade que respeita a individualidade do ser humano, que isso é premissa básica, para fazer o quê? Para submeter os coletivos. Então já sai tudo com mentalidade de colmeia. Eu chamo de mentalidade de colmeia, não sei se existe isso, mas eu denominei assim, mentalidade de colmeia. Porque é impressionante. E eles se organizam militarmente dentro desses colégios. Existe uma hierarquia militar ali dentro. Eu vi isso, pessoalmente eu vi isso. Eu fiz um estudo desde 2016 sobre isso, porque eu queria entender o que estava acontecendo, né? Conheci vários pais, entrei em contato, entrei com representação no Ministério Público Federal, juntei dossiê, fiz relatório junto ao Ministério. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Mas está tudo documentado, porque eu sabia que eu tinha que registrar, de alguma maneira, os fatos. Eu vi uma experiência que eu quero relatar aqui, terrível. Um professor fez as crianças comerem grilo frito dentro da sala de aula. Não era aula de usos e costumes de outra região, não era nada disso. E ele linkou isso ao fato da turma aprender ou não aquela matéria, acertar ou não o bloco de perguntas dele, e ainda linkou com um e-mail chamando os alunos de aluno grilo. Isso é experiência psíquica, isso é tortura psíquica. Eu denunciei isso, ninguém fez absolutamente nada. Nada. O meu trabalho foi mandado para o Ministério da Educação na época, que o procurador da República aqui no Rio de Janeiro, que eu não quero citar o nome dele, porque já é tão perseguido, ele mandou para os dois ministros, o primeiro e o segundo. Não fizeram nada. Sabe o que disseram? Os professores são autônomos, a entidade é autônoma, é tudo autônomo, eles podem fazer o que querem, eles têm total e absoluta liberdade de agir e não estão praticando crime, e o judiciário apoia. O judiciário federal apoia essa barbaridade toda. Então, é isso que acontece nas escolas. Eu precisava dizer isso aqui. É isso que está acontecendo nas escolas. Isso é muito grave. E outras coisas mais. Eu tive notícia de menina que de seus 12 anos, que quando o presidente Bolsonaro foi eleito, que ela deu um ataque histérico, gritando e chorando dentro de casa. Ele não. Olha o efeito disso nos seus filhos. É isso que está aí. É isso que está vigiando. E com aquela capa de que são colégios de alta competência, excelência acadêmica, tudo isso. Não é nada disso. Isso tudo é só aparência. Lógico que eles escolhem determinados alunos mais privilegiados. Você tem, dentro do campo, se você for analisar como eu tive o trabalho de analisar tudo, levantar estatisticamente tudo,
os nichos de família, né, de status familiar, renda familiar dentro desses colégios é fantástico, é altíssimo, não é? As pessoas pensam que colégios públicos são para pessoas que não têm condição financeira? Não. Está cheio de gente com muita condição financeira, a começar que todo o corpo acadêmico, para influenciar e desviar os seus filhos, é todo ele pago a nível de status de faculdade. Salários altíssimos, dinheiro que corre a rodo. Teve colégio público aí que não deu nem aula online, alegando que havia uma desigualdade. Mentira, porque tem programas lá dentro que eram de inclusão digital, inclusive. É muita narrativa, muita mentira e muito desvio de dinheiro público e enlouquecimento dos filhos. Porque eu vi a garota, antes de se suicidar, ela foi se transformando. Ela era uma menina normal, namorava normalmente, tinha a vidinha dela normal. A garota foi se transformando, foi depois pintando o cabelo de azul, foi não sei o quê e pá, se suicidou. O número de suicídios, eu tentei levantar, foi uma guerra para eu tentar levantar esse número de suicídios dos adolescentes, mas existe um número de suicídios muito grande. É tudo muito vetado, muito fechado. Então, isso é uma coisa muito importante de se divulgar e saber que existe para a gente poder combater. E isso favorece ao tráfico de drogas, liberação do aborto, todas as agendas de esquerda, todas, não falha uma, porque vocês têm que entender que a matéria que é dada nesses colégios, a condução, a metodologia, que eles tanto enchem a boca para falar da metodologia acadêmica deles, é essa. Eles pegam todas essas pautas e inserem dentro da forma da matéria. Você vê isso nas provas, tudo documentado. Você vê isso nas provas, você vê isso no enunciado das provas de matemática. O que tem matemática com LGBTQIA+. E aí o incentivo, faça o que você quiser, você é livre. Você pode tudo. E a criança, muitas das vezes, com seus conflitos emocionais normais, de famílias desfeitas, lares desfeitos, etc., são presa fácil. Os adolescentes são presa fácil. Manipulados. Você vê os meninos emasculados, você vê as meninas masculinizadas, as meninas têm um comportamento muito mais agressivo, muito mais ousado que os meninos dentro do campus. Os movimentos feministas são, assim, muito, muito agressivos. Todos eles, todos os coletivos são muito agressivos, os coletivos de questões raciais. É o tempo todo, porque isso, porque aquilo, porque está destruindo o negro, porque isso, porque fala, porque o afrodescendente, que não sei o quê. Todo esse diálogo, essa narrativa carregada, precursora do ódio, sim, precursora do desequilíbrio, sim, para poder gerar essa mão de obra antifa, essa mão de obra que vai interferir nos governos, não deixar o país crescer. E é esse pessoal que vai votar, né? É esse pessoal que vai votar mais à frente. É essa turminha aí que vem. Então, é uma mentalidade que impede o raciocínio, porque eles ficam tão ligados na emoção, eles são tão ligados, eles são todos assim, como se fosse um circuito, gente. Eles agem como se fosse um circuito fechado, é impressionante. É impressionante. Eu vi isso tudo de perto, ninguém me contou, isso eu vi, presenciei e registrei. E ninguém deu a mínima. Essa que é a verdade. Então,
quando você vê essa presença maciça destruindo os nossos jovens, seus sonhos, é impressionante a transformação da criança. Eu fiquei, assim, chocada. Eu não sabia que era assim. Aí eu comecei a vasculhar aquele negócio, eu digo, meu Deus, mas o que é isso? Como é que acontece isso ali dentro? E você vê que às vezes... E aí com cânticozinhos de lá, e arvorezinha, e mais não sei o quê. Enquanto isso, está destruindo todos os valores morais, que a gente chama na área criminal, né, da barreira dos freios inibitórios, todos os valores morais, religiosos, familiares, que sustentam a nossa doutora Cândida me corrige se eu falar alguma besteira, a estrutura da nossa psique emocional. Entendeu? Então, é uma coisa assim muito estranha, muito estranha. E isso está acontecendo a olhos vistos, e está todo mundo naquela coisa de que idílica, né? Não, porque os colégios são maravilhosos, porque o ensino de excelência é coisa nenhuma. Tem gente na faculdade de física que não sabe pregar prego. Isso dito por professores, doutores em física, aqui do Rio de Janeiro. Não sabe pregar um prego. No cérebro, o Lé não bate com Cré. Não tem como bater. Da maneira que está sendo feita a coisa, não tem como bater. Porque, de alguma forma, isso atrofia a capacidade cognitiva, impede o desenvolvimento da capacidade cognitiva. Eu não sou especialista nisso, mas os especialistas poderão dizer a respeito disso melhor do que eu, mas eu percebi claramente que impede o desenvolvimento da capacidade cognitiva, porque fica o tempo todo ligado na emoção, né? Então, a emoção é fácil de você manipular. É igual o cachorrinho de Pavlov, né? Estímulo, reação, estímulo, reação, estímulo, reação. Então, é assim que a coisa vai. E aquelas crianças heróicas que tentam resistir a isso são massacradas por professores, são massacradas pelo corpo acadêmico, são massacradas por todo o corpo administrativo. Existe uma resistência dentro desses institutos, pessoas normais que querem que a coisa ande, né? Mas existem sindicatos acoplados a esses institutos, existe desvio de dinheiro, existe muita coisa. Então, tudo isso vai refletir, é a sociedade que está vindo aí, são os jovens que vão votar mais à frente, e é com isso que eles contam, com essa destruição em massa. Eram essas minhas considerações sobre essa parte.